A gente viu que as obrigações complexas, elas avançam lá para as obrigações alternativas, que foi exatamente o objeto de estudo nas aulas, aí nas 3 aulas anteriores, em relação a essa que está aqui, tá bom? Estou vendo aqui o Patrick perguntando no VAC virtual, né, no chat da unidade 6, né, perguntando aqui como que ele faz para assistir a aula. Tem que entrar no sistema, avisa aí, alguém tem contato dele aí, avisa, responde aí o Patrick, que está exatamente no FAQ virtual. Então é só acessar o FAQ virtual, o link permanece o mesmo, não se alterou. Nós começamos o semestre de forma remota com um link, e é exatamente o link que nós usamos dentro da sala de aula, o link que nós utilizamos, né, para todo o sistema funcionar. Né? Nós trabalhamos com 2 links, aliás. Né? É um link para estar escrito lá como aula de segunda-feira, e outro link é a aula de quinta-feira. Você sabe que não adianta entrar no link de quinta, porque no link de quinta não entra no link da segunda. Então você vai estar na aula errada. Então tome cuidado com isso na hora de fazer o acesso. Tá bom? Começando a aula de hoje para falar exatamente de obrigações divisíveis e obrigações indivisíveis. Ou também chamada de obrigações fracionárias, obrigações não fracionárias. É uma aula preparatória, na verdade, para a gente poder entrar no outro assunto que a gente vai discutir a partir da aula, acredito, na aula de quinta-feira, que é outra parte de obrigações solidárias. Então é importante entender esse conteúdo, porque eles são muito próximos. E como eles são muito próximos, gera bastante confusão na hora de tentar estudar a matéria, tentar se preparar para o exame de ordens, tentar, né, aplicar isso na vida prática, tá bom? Então, assim, sem perder muito tempo, a gente tem aqui, né, no material de vocês, unidade número 6, e nessa unidade número 6, esse tópico, né, que fala de divisibilidade e indivisibilidade. A divisibilidade, ela é meio pobrinha aqui no Código Civil, ela tem um artigo só. Ela só tem um artigo que fala da divisibilidade. E a lógica da divisibilidade, basicamente, é a atuação, é a observação de um contexto obrigacional na qual você pode partilhá-lo. Então, vamos pegar pela lógica, né? Em termos de divisibilidade, nós temos aquela questão do bem em si. Então, quando eu analiso a divisibilidade, eu observo que eu posso ter coisas divisíveis. A gente estudou divisibilidade em matéria de coisas, né? De bens. Então, nós tínhamos bens divisíveis e bens indivisíveis. É lógico que se eu pegar a divisibilidade, ela normalmente ela acontece, vou botar assim, pela lógica, né? Pelo bem ser passivo de fracionamento. Então é lógico, se eu pegar um pedaço de papel e rasgar em 2 partes, eu não posso vender aquilo ali como uma folha 4. Ou seja, a folha já tem o dimensionamento dela. Se eu rasgar ela no meio, ela não comporta esse fracionamento. Né? Agora, se eu pego, por exemplo, o aço, aquele aço derretido, você vai observar que aquele aço derretido ele pode, né, um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro. Farelo, por exemplo, né, grãos, a coisa incerta que se torna certa. Eu consigo fazer uma separação de grãos ali. E esses grãos são vendidos pela quantidade, pelo gênero, ele acaba sendo fracionado, uma forma de você alcançar a pesagem que você quer a respeito daquilo ali. Então, normalmente a gente observa as coisas. Se você olhar para aquilo ali e falar assim, olha, eu posso fracionar aquilo, automaticamente qualquer obrigação que você estabeleça em cima daquele bem também é fracionável. Logo, a obrigação é divisível. Então, isso é uma coisa natural. Por outro lado, quando a gente olha para alguns objetos, a gente vai ver que nem sempre isso pode ser fracionado. Mas, por exemplo, se eu perguntar para vocês, um boi pode ser fracionado? Vamos falar assim, ó, depende do boi, né? Se o boi estiver vivo, esse boi não pode ser fracionado. Se você fracionar um boi vivo, você está matando o bicho. Então, não adianta, né?
Então, ele é um bem que automaticamente ele não está passivo de divisão. Mas se eu tiver dois bois, note, dois bois, a quantidade, quando eu deixo de ter apenas uma unidade, quando eu passo a ter uma pluralidade, automaticamente eu posso ter um fracionamento de obrigações, porque a partir daí você pode ter a obrigação da entrega do boi A ou do boi B. E aí você encontra, né, uma diferenciação clara em relação a isso. Quando ele fala, então, de fracionamento, ele está trazendo a ideia de, né, você poder discutir a complexidade obrigacional, uma obrigação dita como obrigação complexa, principalmente pelo fato de que você vai encontrar, às vezes, uma pluralidade de bens, uma pluralidade de objetos e também pluralidade de sujeitos. Então, você sabe que se você estiver diante de uma obrigação onde tem um sujeito de um lado e um sujeito do outro, é fácil. Tenho mais de uma obrigação para ser cumprida, tenho obrigações cumulativas. Se houver uma alternância, se eu tiver que escolher entre uma e outra, eu tenho uma obrigação alternativa. Mas se eu tiver dois credores, aos quais eu tenho que entregar o objeto, eu tenho que verificar se esse objeto é fracionável. Exemplo de objeto fracionável: as notas, o dinheiro. Dinheiro é fracionável, o valor do dinheiro é fracionável. Então a gente consegue entregar, por exemplo, numa obrigação de R$ 50, eu consigo entregar 25 para cada um. E fica tudo bem. Então, eu posso fazer a entrega desse bem, né, entregando metade para cada um, não tem problema. Vou fazer a entrega. Quando nada falar, quando o contrato for completamente omisso com relação a isso, e eu tiver do outro lado dois credores, eu tenho aí a possibilidade da entrega fracionada daquele bem. Então, o contrato nada fala e a quantidade permite um fracionamento obrigacional, eu tenho aí a possibilidade de entregar um bem para um e outro bem para o outro, dentro de uma lógica de igualdade, conforme está estabelecido no contrato, mas é possível fazer a entrega. Isso é importante para vocês entenderem os institutos seguintes que vão aparecer, né? Porque o texto 257 é um texto único que ele fala o seguinte: havendo mais de um devedor ou mais de um credor, pode ter mais de um devedor também, em uma obrigação divisível, ou seja, fracionária, essa presume-se dividida em tantas obrigações iguais e distintas quanto aos credores. Quando o texto fala presume-se, ele está dizendo o seguinte, ó, vou botar em vermelho aqui para vocês, ele está dizendo que a não ser o contrato disponha o contrário. Se o contrato dispor o contrário, automaticamente eu não tenho a necessidade, né, de falar que a gente vai presumir de forma igual. Então, tanto faz, eu posso ou não presumir a divisibilidade, ou presumir, ou ter a disponibilidade, a divisibilidade daquela obrigação, mas não da mesma forma. Por exemplo, há obrigações que você tem que cumprir 70% para um e 30% para o outro. Se a obrigação for meramente fracionária, meramente divisível, eu tenho que respeitar essa divisão estabelecida. Então, aí eu digo que a obrigação é 70% para um, é benefício, né, para um e 30% é benefício do outro. Essa é a lógica. Então, você tem um exemplo aqui para vocês, né? Tem um caso aqui, ó, João entrega, né, tem uma obrigação de entrega de R$ 50 para José e Joaquim. Se o contrato nada falar, se a circunstância do caso não apontar para outra espécie obrigacional, outra situação obrigacional, a obrigação é divisível. Sendo obrigação divisível e só divisível, a gente vai ter que dividir por igual. Então, na hora de pagar, João tem que entregar para José os R$ 25 e João tem que entregar R$ 25 para Joaquim. Aí você pergunta, ele não pode entregar nesse momento aqui R$ 50 diretamente para José?
E a resposta é não. João não pode entregar, nesse exemplo que está aqui na tela de vocês, 20, não pode entregar R$ 50 para José, porque José não tem poderes para receber em nome de Joaquim. Somente se, nesse momento, a gente verificasse que José tinha uma procuração para receber a dívida para Joaquim. Se José não tiver esse poder, ele só pode receber R$ 25. Então, ótimo. A gente tem aí uma situação na qual a obrigação estabelecida, ela, na hora da concretização dela, na hora do pagamento dela, tem que ser feita uma divisão equivalente entre as duas partes. Essa é a lógica da divisibilidade. Eu não posso entregar a quem não é de direito um determinado benefício obrigacional, porque esse alguém não está estabelecido ali no contrato, não tem um documento que prove que ele recebeu poderes para receber. Essa ideia de receber poderes para receber, que a gente vê em representação, como um instituto comum, né? A representação que vocês costumam ver lá, a procuração. A procuração é um instrumento da representação, tá? A procuração é um instrumento da representação. Bom, é isso, tá? A divisibilidade até aí, tudo bem para vocês? Ou tranquilo de falar? Tem alguma dúvida? Tranquilo de divisibilidade? Professor, Oi, fala. o senhor comentou em relação à divisão equivalente, não importa se vai ser 30 para um, 70 para outro, isso não importa. Houve uma fração, ela vai ser divisível. Não, então. E esse instituto da divisibilidade está sendo visto aqui de uma forma isolada, né? Se ele for visto de uma forma isolada, significa mais ou menos o seguinte: nós fizemos um contrato, e nesse contrato eu devia a você e devia ao Adalberto. Então, eu estou devendo duas pessoas. Então, como eu estou devendo duas pessoas, se naquele contrato não estiver prevendo uma circunstância que eu vou falar depois, se nada falar, se ele só falar o seguinte, ó, deve R$ 50 ao Adalberto e Carlos, pronto, está devendo só isso. Se eu tiver só isso, eu tenho uma obrigação divisível. Então, a primeira coisa que eu tenho que analisar, essa obrigação ela é divisível ou indivisível? Ela é divisível. Se ela é divisível, automaticamente, na hora de eu cumprir a obrigação, eu posso separar a parte de cada um para efetuar a entrega. Então, eu não tenho que efetuar o depósito de R$ 50 na conta de José. Eu vou pegar e vou depositar 25 na conta de José. Porque se eu depositar os 50 na conta de José, eu continuo devendo para o outro credor. Pegou a ideia? Estou devendo 50. Quanto que eu tenho que entregar para um? 25. Quanto que eu tenho que entregar para você? 25. Por que eu não posso entregar os 50 na sua mão? É simples, você não tem procuração para receber aquilo. Como é que eu vou pegar R$ 50 e vou depositar na sua conta se eu estou devendo R$ 50 a duas pessoas diferentes? Ah, mas é casado. Ah, mas não. Não. Cada um na sua. Então, eu tenho que entregar ao credor ou alguém que tenha poder para receber no lugar dele. Se eu entregar R$ 50 na mão de um e não entregar os 25 da outra parte, eu entreguei 50 na mão de um e estou devendo 25 para outro. Então, essa questão de como vai ocorrer essa divisão, isso, no caso, estaria em contrato, alguma coisa assim. Se você estabelece no contrato que uma pessoa tem direito a receber de uma dívida, uma pessoa tem direito a receber 70% e a outra 30%, estou falando de uma dívida contratual, né? Não estou pegando aquelas hipóteses, por exemplo, de responsabilidade solidária, a gente vai falar ainda desse assunto. Estou falando de uma situação normal, uma situação na qual você faz um contrato simples, que você está devendo um dinheiro para duas pessoas diferentes, mas é a mesma dívida. Então, quando você está devendo a mesma dívida, se você vai analisar direitinho, né, você vai criar, na hora de pagar, você não vai olhar para aquilo como se fosse a mesma dívida, você vai olhar como se fossem duas dívidas diferentes.
Entendi. De verdade, na hora que você assina o contrato, você está devendo a duas pessoas. Mas na hora que você vai cumprir, efetivamente você está devendo a duas pessoas. Então, enquanto aquilo não vence, você tem uma obrigação com dois credores. Quando aquilo vence e você tem que pagar, você está devendo, na verdade, duas obrigações diferentes. Porque você vai quebrar aquela obrigação única que existia no início e vai dividir em duas partes, ou três, ou quatro. E a presunção, se o contrato não falar nada, não falar o contrário, a presunção é de que você tem obrigações iguais e distintas, né? Assim, iguais no sentido de são dividido ao meio, por exemplo, né? Se for três, divide por três. Se for quatro, divide por quatro. Mas distintas com relação ao sujeito. Eu vou olhar para o sujeito e vou verificar que cada um é uma pessoa diferente. Tá? Elas nascem como uma obrigação única, mas na hora do cumprimento elas são divididas para poder atingir a finalidade delas. Se aquilo está no contrato, de 70 a 30, prevalece o contrato. Se não tiver no contrato, presume-se iguais. Obrigado, professor. Então, essa ideia da obrigação divisível, ela caminha por aí. Mas note como é um artigo só para falar dela. Quando a gente vai aqui para a parte do Código Civil de novo, vocês observem que, na sequência, aparece a tal da indivisibilidade. A indivisibilidade, ela se estabelece em cima de fatores variáveis, né? O que seria algo indivisível? Eu já citei um exemplo. A folha de papel que você compra é uma folha de papel A4. Se você rasgar, ela deixa de ser A4. A A4 é um padrão. Então, na medida que você escolhe qual é o padrão, qual é o diâmetro, qual é o tamanho daquilo ali, você não pode implementar. O boi. Eu disse para vocês que o boi não dá para partilhar, mas se são dois bois, dá. Entrega um para cada um. Agora, se eu pegar um boi apenas em si mesmo considerado, ele vivo, ele é indivisível. O boi vivo é indivisível. O boi morto você tira pedaço de picanha, alcatra, essas coisas todas. Mas o boi vivo, ele é um ser indivisível, porque na verdade ele ainda depende, né? Enquanto ele estiver vivo, partilha. Ninguém sai partilhando um pedaço do boi vivo. Você tem que matar o bicho mesmo. E aí a indivisibilidade, ela recai sobre o boi. O boi, aliás, ele consegue ocupar todos os exemplos de indivisibilidade. Todos os exemplos. Ele vai primeiro na indivisibilidade física. Então ele pega pelo bem, né, que fisicamente não é passível de divisão. Então a indivisibilidade física é atribuída em cima da coisa em si, né? Então, de novo, eu estou falando de indivisibilidade da obrigação de entrega. Da obrigação de entrega. Então, se eu sei que eu tenho que efetuar uma obrigação de dar coisa a alguém, dar a coisa certa a alguém, eu vou analisar que essa coisa certa não é fracionada, não é fracionável. E, por isso, ela se torna indivisível. Tá? É o primeiro exemplo que acontece exatamente em uma circunstância como essa. Mas note, e aí o artigo 258, eu trago o artigo 258 mais de uma vez, tá? Mais de uma vez. Porque o texto 258, ele fala, né, que a obrigação é indivisível quando a prestação tenha por objeto uma coisa ou um fato não suscetíveis de divisão. E aí ele dá as causas dessa indivisibilidade, e a primeira delas é pela sua natureza. A indivisibilidade pela natureza nada mais é do que uma indivisibilidade física. Aqui tem um exemplo de indivisibilidade, né? João e Maria devem uma mesma coisa a José. Essa coisa tinha um valor de R$ 1.000. Essa coisa tinha um valor de R$ 1.000. Note como esse exemplo pode ser aplicado a todas as hipóteses. A gente acaba falando aqui das outras espécies de indivisibilidade para poder entender, né? Então, o primeiro exemplo é o da natureza. O segundo exemplo, né, que é a chamada indivisibilidade econômica. A indivisibilidade econômica ela é interessante pelo seguinte: note como as pedras preciosas, né, elas são passíveis de serem fracionadas. Quando elas são descobertas, uma pepita de ouro, né, um,
uma pedra lá que vai virar diamante, enquanto, sabe, puxei diamante do sol, que maravilha e tal. Quanto é que ele vale? Né? Tem valor. Mas observe que aquele valor que ela tem é um valor volátil. Você pode quebrar a pedra em duas partes e vendê-la separadamente, pela quantidade que ela possui. Então, se a gente vende pelo quilo. E aí, quando a gente vai verificar que aquela joia foi incorporada, que aquele metal precioso foi incorporado numa joia, aí você fala assim, poxa, mas essa joia tem uma arte também em cima daquilo ali, né? Ganha nome. E aí você olha para aquele pedacinho de diamante pequenininho desenhado, você fala, nossa, isso aqui tem um valor diferente. Isso aqui tem um valor diferente. Então, esse valor diferente impede que você chegue agora e possa quebrar aquela pedra ao mesmo. Ela foi reduzida, reduzida, reduzida até uma joia, e quando virou joia, ela passou a ser indivisível. Enquanto ela era aquele pedaço grande e tal, ela era divisível, mas aquele pedaço pequenininho não é mais. Não porque ele não pode ser quebrado, mas é porque ele tem um valor em si considerado. Né? Se você quebrar uma joia no meio, ela deixa de ser uma joia e volta só a ser um metal precioso passivo de comercialização, mas não como joia. Então, esse é o aspecto econômico. Nós também temos a indivisibilidade legal. Essa aqui é interessante pelo seguinte: a gente sabe, por exemplo, que imóveis podem ter, pelo menos, a via de regra, né, você pode pegar imóvel de 1.000 metros quadrados, 900 metros quadrados. Mas essa envolve uma questão de mercado para vocês. O que vale mais? Vale mais a gente ter vender um lote de 1.200 metros quadrados, ou vale mais a gente vender 3 lotes aí de 400 metros quadrados? Três lotes de 400 metros quadrados. A gente acaba trabalhando com ideia de divisão, né? A gente fica pensando assim, pô, vale mais vender 3 lotes de 400 metros quadrados. Talvez 4 lotes de 300 metros quadrados. Melhor ainda. Opa, excelente. Então você vai ganhar mais dinheiro com isso. Sim. Então por que se eu tenho 1.200 metros quadrados, por que eu não faço logo 10 lotes e vendo tudo barato, e vendo tudo, vai mais fácil de vender, mais gente vai ter condições de pagar? Bom, porque aí entram normas municipais que impedem que você venda menos que 300 metros quadrados de área. Portanto, quando você vai ter uma venda assim, você fala assim, nossa, mas o fulano de tal mora numa casa geminada, que é uma casa... a casa geminada é aquela casa, né, que ocupa o lote, divide, faz uma casa virada para um lado, uma casa virada para o outro. Mas aí você tem uma estrutura com 2 proprietários, tem um condomínio em cima do mesmo terreno. Quando você fala de ter o registro daquilo ali, você vai ter um registro único. E aí esse registro único que pega, porque às vezes você, para separar aquilo ali, para falar que você tem unidades autônomas, é preciso, com o passar de tempo, é preciso pagar mais, né? O exemplo aqui, eu coloquei uma lei 79, né, que é a questão do loteamento, uma lei federal que fala que os lotes têm que ter uma área mínima de 125 metros quadrados. No município, por exemplo, de Aracruz, o mínimo está de 300 metros quadrados. Essa é uma coisa importante para você saber. Né? Não fazer qualquer coisa. Cuidado com essas vendas de lote, tá, gente? Pelo amor de Deus. Você vai comprar um lote, o cara faz um loteamento, ele fala, te vende o terreno, fala que está tudo regularizado, depois você descobre que aquilo é uma bomba que não foi regularizado ainda e tal, né? Isso acontece, tá? Acontece com todo mundo. Acontece com todo mundo. Outro exemplo de invisibilidade é a invisibilidade convencional. Eu posso estabelecer tranquilamente que ali eu tenho 500 grãos. É óbvio que 500 grãos pode ser dividido, 500 gramas de grãos podem ser divididos em duas de 250. Então, eu posso entregar 2 porções menores para alguém. Mas eu posso estabelecer que aquele bem corresponde a um corpo único. Então, quando eu faço a venda daquilo ali, eu digo que aquela venda é indivisível.
Isso tem uma validade muito importante para a gente poder entender que é exatamente os problemas que envolvem as obrigações ditas como indivisíveis. Quer ver um problema de obrigação indivisível? É aquela estabelecida em cima de processos de inventário. O processo de inventário, ele exatamente trabalha uma questão de indivisibilidade. Na medida que uma pessoa falece, o falecimento dela, vamos supor que ela tenha 5 bens, ela tenha 5 casas, e ela faleceu, ela tem 5 filhos. Aí você fala, nossa, então facilmente dá para fracionar isso, né? Não. Você precisa entender quem é que vai ficar com qual casa. Né? Vão chegar a um consenso? Se não chegarem a um consenso, eles vão brigar na justiça. Então, note que quando alguém falece, a sucessão que acontece automaticamente, né, o patrimônio vai acontecer automaticamente, ela acontece automaticamente para os herdeiros como um todo, não para os herdeiros individualmente. Por isso que nós precisamos fazer um procedimento, seja judicial, seja extrajudicial, de inventário. A gente vai inventariar os bens para que esses bens possam ser partilhados pelos herdeiros. O objetivo do procedimento de inventário é isso, é efetuar a partilha de bens. Então, essa observação acaba levando a gente à conclusão de que durante o procedimento de inventário, enquanto não houver a partilha, olha o nome, enquanto não houver a partilha pelo procedimento de inventário, nós teremos direitos indivisíveis, obrigações indivisíveis. Ok? Só em direito sucessório. Então, qual é o problema dessa matéria? Vamos lá. O problema dessa matéria é basicamente estabelecida quando a gente não cumpre. Quando você vai, ou melhor, quando você tem que cumprir aquilo ali. O cumprimento de uma obrigação divisível acaba sendo o cumprimento de uma obrigação que facilmente ela se destina a duas pessoas. Igual eu falei, você contrata aquilo como obrigação única, mas cumpre como se fossem duas, ou três, ou quatro, em partes iguais. E quando você vai para a obrigação indivisível, você acaba verificando que essa obrigação não divisível faz com que, na hora de efetuar a entrega, vou dar um exemplo, você tem que entregar um boi, uma vaca, tem que entregar uma vaca a duas pessoas. Um mora em Jacupemba, o outro mora em Guaraná. Como é que você vai efetuar a entrega dessa vaca para duas pessoas que moram em localidades diferentes? Então, é lógico, a gente ainda vai ver uma aula de cumprimento. Mas, via de regra, eu antecipo para vocês que o cumprimento tem que acontecer no domicílio do credor, ou melhor, no domicílio do devedor, que tem que entregar a vaca. Então, alguém vai ter que vir buscar. Essa é a parte fácil. O problema, beleza, então eu sei que os dois credores têm que vir buscar. O problema é se aquele credor chegou sozinho. Posso entregar a vaca a apenas um dos credores? O texto 259 fala que, se havendo dois ou mais devedores, aí o texto ele fala, que interessante falar que existe a possibilidade, vamos pegar o exemplo da vaca, né? Você tem dois ou mais devedores para entregar a vaca. Isso existe também o exemplo contrário, o exemplo da situação do credor. Né? O 259 fala da situação de pluralidade de devedores. Então, ao invés de eu ter dois credores, agora eu tenho dois devedores. Então, sou eu e mais um. Né? Então, a gente tem que entregar a vaca para uma pessoa apenas. Então, beleza. Quem tem que entregar a vaca? Quem tem que entregar a vaca? E a questão, ela fica desse jeito até o vencimento da dívida. Se a gente não chegar num consenso sobre quem tem que levar, quem tem que efetuar a entrega da vaca, automaticamente você tem que saber que ambos estão subordinados a serem obrigados a efetuar essa entrega. Então, o credor pode vir tanto contra o devedor A ou contra o devedor B. Então, isso numa obrigação indivisível. Então, eu tenho duas pessoas para entregar uma vaca para uma terceira pessoa. Contra quem aquele credor pode se voltar em caso de inadimplência? Tecnicamente, os dois. Você tem que exigir a entrega da vaca.
Aí como é que faz essa cobrança aí da entrega da vaca? Ih, tantos meios, você pode entregar. Não. O CPC fala, por exemplo, da possibilidade da execução da obrigação de entrega de coisa certa. Você vai executar e se a pessoa não cumprir, o juiz vai estabelecer uma astrente contra aquele devedor ou contra os devedores, determinando uma multa em caso de não entrega daquele bem, conforme pactuado por dia de atraso. Importante. Por outro lado, aí nós temos aqui o 259, dizendo, se havendo dois ou mais devedores, a prestação não for divisível, né, cada um será obrigado a pagar a dívida toda. Cada um será obrigado pela dívida toda. Então, você entendeu que é para entregar a vaca, não tem discussão. Né? Aí o parágrafo 1 fala que o devedor que paga a dívida, subroga-se no direito do credor. Essa expressão subrogar, a gente já fala bastante dela quando for comentar a respeito de cumprimento da obrigação, tá? Então não vou falar tanto agora não, mas aqui, esse subroga aqui está no sentido de ele se aproveita dos benefícios daquele credor original, tá? É mais ou menos o seguinte, vou colocar aqui, ó, mais ou menos o seguinte, eu pegar essa relação aqui, uma obrigação indivisível, vou trazer para cá, ó. Essa obrigação indivisível está aqui, eu vou verificar o seguinte, né? Obrigação indivisível, vou colocar aqui, ó, entrega de uma vaca viva, né? Assim pergunta. É obrigação de entrega de uma vaca viva. Ora, vamos considerar que João e Maria são devedores em relação a José. Okay? João e Maria são devedores em relação a José. Porém, somente João entregou a vaca para José. Então, note como objeto, né, a obrigação indivisível, somente, vou botar a observação aqui, ó, João entregou a vaca sozinho. Quando entregou a vaca sozinho, ele retirou a vaca do patrimônio dele. Então, nós sabemos que, nesse caso, né, vamos supor que ele não tivesse a vaca, ele tivesse que conseguir uma vaca, ele teve que gastar para ter essa vaca. Ele pode estar retirando o patrimônio dele de qualquer jeito. Então, nesse caso, no qual João entrega a vaca sozinho a José, pergunta, Maria? E Maria? Será que Maria está isenta, não vai responder nada? Né? Como é que ficaria isso? Vocês entenderam a pergunta? Entenderam a pergunta? Maria, de novo, José e Maria, João e Maria devem uma vaca para José. Não é isso? Está aqui? É isso, está aqui. Então, João e Maria devem uma vaca para José. João entregou uma vaca a José. Eu pergunto a vocês, qual é a situação de Maria? Professor, Oi. nesse caso, a gente não poderia pensar que os dois, João e Maria, na hora de celebrar esse contrato, eles, por exemplo, o objeto lá da venda, vamos supor que foi uma vaca. Não tem como o João pegar meia vaca e a Maria pegar meia vaca para dar uma vaca viva. Será que isso não estaria especificado no contrato, não viria especificado de que ou cada um ia dar metade do preço e comprar uma vaca e passar para o José? Algo relacionado a isso? Aí a gente precisa pensar o seguinte, ó. Eles pactuam a entrega de uma vaca. Então vamos considerar que seja uma vaca específica. Se a vaca é específica, eu tenho que perguntar de onde que essa vaca ia sair. Essa vaca vai sair do patrimônio de José? Essa vaca vai sair do patrimônio de Maria? Essa vaca vai ser adquirida a terceiros? Então, assim, para responder a isso, eu preciso contextualizar, né? Então, para entender isso, eu preciso contextualizar. Então, primeiro eu tenho que entender de onde que saiu essa vaca. Vamos supor que essa vaca esteja no patrimônio de Maria.
ou seja, ela pertence a Maria. Eu pergunto, João tem como entregar a vaca que está no patrimônio de Maria? Estou falando de entrega de transferência de direito. Então, isso que tem que ficar claro para vocês. Quando eu falo entrega, eu não estou falando o seguinte, eu deixei alguém lá, ficar responsável lá para poder entregar para mim. Eu deixei empregado meu para fazer isso. Não estou falando isso. Quando eu falo entrega, eu estou falando de obrigação de dar. E a obrigação de dar envolve aí a questão da transferência de direitos. Isso tem que estar claro para vocês. Quando vocês olham no Código Civil, você vê lá a obrigação de dar, é a obrigação de transferir direito. Eu pergunto, João pode transferir uma vaca que pertence a Maria? Não. Sim, resposta não. Eu não tenho como fazer isso. Né? João só pode entregar aquilo que pertence a ele. A não ser, mesmo que isso pertença a ele e a outra pessoa. Aí tudo bem. Se a vaca pertence a João e Maria, significa que João e Maria são proprietários. Beleza. Então, João tem uma vaca que é dele. Ou, se o João não tiver a vaca, o que João vai ter que arrumar? Uma vaca? Então, ele vai contratar a compra de uma vaca para poder repassar essa vaca para o credor, para poder repassar a vaca para José. Então, é aí que entra a pergunta. Se João conseguiu uma vaca, ou se João tirou uma vaca do patrimônio dele para entregar a José, como fica a situação de Maria? E percebam como a relação ao direito obrigacional é um tanto quanto óbvio. Né? Como é que seria a situação de Maria? Até agora o Carlos se manifestou, abriu a boca hoje, o Adalberto também, o resto silêncio absoluto. Né? Oi, Professor. Professor, Oi? nesse caso, igual a vaca pertence a José e Maria, não teria que ser uma decisão em comum entre ambos, não, professor, para eles poderem vender a vaca? Uma decisão em comum de quê? Já tem essa decisão em comum de vender a vaca no contrato. Mas a pergunta é, da onde que eles estão tirando essa vaca? Professor, Oi? Maria passaria a dever João, então? Esse é o ponto. Porque Maria, na medida em que ela assina um contrato, se colocando como devedora da entrega de um bem, se esse bem não lhe pertence, ela tem que adquirir, ela vai ter um gasto e ela entrega, é uma coisa. Mas se ela não tem o bem, ou se ela não participa da entrega do bem, significa que aquele o João, nessa história, automaticamente viraria credor dela. Porque ele não deve uma vaca inteira. Se a gente puxar pela lógica da divisibilidade, né, e de novo, pensando que, tudo bem, a vaca é indivisível, o valor dela não. O valor da vaca é divisível, no caso, né? O valor da vaca é divisível, a vaca é indivisível. E aí, na hora que um entrega a vaca, você tem que lembrar que a vaca tem um valor, a vaca tem um preço. Então é lógico que quando o João entregou a vaca inteira, ele entregou mais do que ele estava devendo. Ele entregou a parte dele e entregou também a parte de Maria. Então, se isso aconteceu, Maria passa a dever a João. E aí é uma questão lógica. Se eu estou devendo a João agora, estou devendo o quê? Estou devendo 50%. 50% da vaca. Mas como 50%, aquela vaca em si, ela continua sendo divisível, ela não tem como entregar metade de uma vaca para ele, ela passa a dever dinheiro. Então ela passa a dever um valor. Essa é a ideia base envolvendo esse assunto, envolvendo esse item. Então, à medida que eu tenho uma obrigação indivisível, e se eu tiver mais de um devedor dessa mesma obrigação indivisível, eu automaticamente tenho que olhar para os dois e verificar quem que vai cumprir. Se os dois cumpriram juntos, se os dois foram lá e compraram uma vaca e revenderam essa vaca ou ganharam essa vaca, né? E venderam, entregaram essa vaca para o José, ótimo. Os dois cumpriram a parte dele.
gastaram por igual. Agora, se ele por acaso, né, um só gastou, o outro fica responsável pela reparação. Então vai ter que aí que repassar. Porque existe uma questão seguinte, olha, por que alguém entrega uma vaca? Por que alguém entrega uma vaca? Pergunta básica. Por que alguém entrega uma vaca para outra pessoa? Que ela comprou? Porque ela comprou. E se comprou, vamos lembrar que a obrigação lá que eu falei para vocês, né? Na compra e venda você tem uma obrigação cruzada. Uma parte entrega uma coisa, em contrapartida a outra entrega o dinheiro. Então, tecnicamente, aquele dinheiro foi depositado nas contas, né? O cumprimento da obrigação, por outro lado, é o cumprimento da obrigação que você vai verificar que é um valor. Então, a obrigação divisível. Né? A obrigação é divisível, então Maria recebeu 50% do valor da vaca e João recebeu 50% do valor da vaca. Automaticamente, se somente José teve custo para conseguir a vaca, Maria, ao invés de ficar com 50% dela, vai ter que repassar esse 50% para João. Porque só João, de verdade, no final das contas, acabou tendo gasto, acabou se desfazendo de patrimônio. Do contrário, seria o famoso enriquecimento ilícito por parte de Maria. Porque Maria vendeu algo que ela não tinha, ou que não estava no patrimônio dela, ou que ela não buscou, ela não teve despesa para conseguir, para entrar no patrimônio dela. E, em contrapartida, ela recebeu por um bem que ela não entregou. Então, ela recebeu 50% do valor da vaca, sendo que ela não entregou nem 50% do valor da vaca. Ela não entregou 50% da vaca, ela entregou a vaca inteira, mas não era dela. Quem entregou foi o João. Professor, Oi. e se mesmo assim o José, após ter recebido a vaca, ele questionar que quem pagou ele foi somente o João, independente que se a vaca deveria pagar os dois, a Maria e o João, mas José depois entrou com a ação falando que quem pagou ele foi somente o João, que ainda a Maria estava inadimplente com ele. Ele pode fazer isso ou não? Ele pode, porque na verdade é o seguinte, ó, o José, ele tem que respeitar o contrato. Então, se o contrato fala que ele tem que entregar o dinheiro a Maria e a João, ele tem que entregar a Maria e a João. Uma vez que ele receba a vaca, ele vai ter que entregar aquilo de forma fracionada, conforme está no contrato, conforme está estabelecido ali. Ele não pode mudar depois que ele assinou. Tá? O que ele pode fazer é recusar o pagamento, né? Ou seja, ele não vai pagar o valor se ele não receber a vaca. E aí ele não é que ele recusa para um, ele vai recusar o pagamento a ambos. Vai recusar tanto a João como a Maria. Mas respondendo a sua pergunta, ele não pode deixar de entregar o dinheiro para Maria. Porque Maria, contratualmente, é credora dele. Entendi, professor. Muito obrigado. Então, assim, esse é o exemplo, né, no caso da indivisibilidade, no qual a gente tem dois personagens ocupando o mesmo polo passivo. Né? Essa seria a primeira circunstância. A segunda circunstância envolve, vou trazer esse mesmo exemplo da vaga de para baixo, ó, envolve a pagamento a mais de um credor. Esse pagamento aqui ao credor, também, esse pagamento ao credor, ele tem aqui uma característica interessante pelo seguinte, porque ele fala, artigo 260, se a pluralidade for dos credores, poderá cada um destes exigir a dívida inteira. E aí tem uma separação aqui, ó, para vocês poderem visualizar, vou deixar em vermelho, que é uma quebra do artigo. Então, nós temos uma primeira parte do artigo 260 que fala isso aqui, está em amarelo. E nós temos uma segunda parte que começa falando, mas o devedor ou os devedores se desobrigarão pagando a todos conjuntamente a um dos credores, dando caução de ratificação dos outros credores. Aqui nós temos uma das lacunas do direito civil, né? Vou explicar para vocês, mas nós temos uma lacuna aqui. Então, o primeiro ponto é entender isso aqui. Vamos lá, primeira parte. Se a pluralidade for dos credores, poderá cada um destes exigir a dívida inteira. Então, é essa a ideia que está aparecendo aqui para vocês. Ó.
Eu tenho, vou jogar Maria para o outro lado. Eu vou até tirar Maria, vou deixar só João, aí está confusão, né? Vou deixar José e Manuel. Pronto. Um exemplo simplesinho, para vocês poderem entender. Então, eu tenho aqui, ó, o João, de um lado, tenta entregar a vaca a 2 credores. No dia do pagamento, João não aparece, né, para efetuar a entrega. José e Manuel, tanto faz um como o outro, pode interpor uma ação judicial para cobrar de João a referida entrega. Então, note como o descumprimento da obrigação torna tanto José como Manuel, respectivamente, pessoas legitimadas na ação de cobrança, na ação de cumprimento dessa obrigação de dar a coisa certa. Né? Então, essa é a primeira parte. Fala de termo de legitimidade ativa. Tá? Então, poderá cada um destes, quando ele fala cada um, ele está falando, então, vou deixar em vermelho aqui também, está falando aqui de legitimidade ativa. Um ad causa, para você se acostumar, tá? Expressão em ad causa. Expressão latina representa a ideia de legitimidade processual. É legitimidade para ser autor da ação. Tá? É isso, tá aqui. Legitimidade para ser autor da ação. E vem a segunda parte. Mas o devedor, ou devedores. Por que o devedor ou devedores? Eu estou colocando um exemplo simples aqui, tem João e João só, né? Mas eu poderia botar João e Maria, igual está no exemplo anterior, que é João e Maria devendo a José e Manuel. Depois a gente faz essa brincadeira para vocês poderem entender melhor. Tá? Se não der tempo hoje, a gente faz na próxima aula para vocês fixarem melhor esse assunto. Então, nós temos aqui que João deve a José e a Manuel. Na hora de pagar, João não sabe a quem deve entregar a vaca. João não sabe a quem deve entregar a vaca. E aí ele tem a brilhante ideia de falar o seguinte: bom, eu só vou entregar a vaca na hora que todos os meus credores estiverem na minha frente para assinar, eles vão assinar o recibo. O que é o recibo? O recibo é o comprovante, é um instrumento comprobatório da chamada quitação. Uma coisa que você precisa entender eu vou pagar o meu financiamento todo, logo eu vou quitar o meu financiamento. Não, quem vai quitar o financiamento é o teu credor, na medida que ele reconhece que você efetuou o pagamento da dívida como um todo. Então, existe quitação parcial, quitação total, na medida que o credor reconhece que você pagou a dívida toda ou que você pagou metade dela, um pedaço dela. Esse é um ponto. O segundo ponto é falar o seguinte: bom, eu vou entregar a vaca, então, o primeiro ponto vou entregar a vaca a José e Manuel, ao mesmo tempo eles vão assinar o recibo aqui, ao vivo e a cores. Beleza? Esse é o primeiro. Mas aí entra o segundo. Ele fala, ele pode entregar a uma pessoa apenas. Então, eu tenho aqui a entrega a um. Quando eu falo a um, vou botar esse A1 aqui, não é aquele mantra A1, né? É A1 dos credores. Vou deixar mais claro aqui. A1 dos credores, né? Dando este, vou botar também aqui parênteses em vermelho aqui, ó. Dando este, aquele credor calção, e aí eu deixei aqui parênteses da garantia, né? Calção de ratificação dos outros credores. Quando você vai para o artigo seguinte, você observa que isso não tem qualquer tipo de explicação. Isso foi colocado aqui no código, mas não foi explicado. Foi colocado aqui no código, mas não foi explicado. A minha pergunta que caberia nesse ponto, é a seguinte: quando ele fala entregando a um dos credores, né, a um desses credores, fazendo com que este fazendo com que este dê, ele fala dê
ou seja, dando, aqui, né, é um gerundismo até que ele utiliza, né, mas seria entregando, né, ao sujeito uma caução de ratificação. Caução é garantia, né? Já ouviu falar em cheque caução, essas coisas todas? Então, caução é garantia. E aí essa garantia pode ser estabelecida de várias formas. Mas quando ele fala caução, é garantia. Mas quando ele fala de ratificação dos outros credores, aí essa expressão, né, caução de ratificação, não quer dizer nada. Porque essa caução de ratificação seria o quê? Seria a entrega de dinheiro, seria um depósito numa conta judicial. Olha, eu vou depositar o valor da outra parte em juízo, porque nós sabemos que, né, na hora que a gente vai efetuar a entrega, a gente precisa entregar para a pessoa certa, né? Tá, se aquele credor, ele não tem... Eu vou entregar a vaca, eu só posso entregar uma vaca, eu não tenho duas vacas para entregar. Eu não posso, nem devo entregar duas vacas. Eu tenho que entregar uma vaca só. E eu vou entregar a qual desses credores? Né? Eu vou entregar a qual desses credores? A primeira coisa, você tem que entender o seguinte, para isso aqui começar a ter sentido, né? Imagina que João entregue a vaca somente a José. João entregou a vaca somente a José. Vou colocar aqui, ó. João entregou a vaca somente a José. Assim, a mesma pergunta que eu fiz acima, como fica a situação de Manuel? Será que Manuel pode, uma vez que José receba a vaca, Manuel tem direito ao pedir alguma coisa de José? E mais do que isso, a situação de João não exigiu caução de ratificação. Então, essa é a segunda pergunta. E a terceira pergunta, que é tão importante quanto: o que deveria, ou melhor, como seria dada essa tal de retificação? Então, de novo, seria uma caução de ratificação um depósito judicial? Seria a caução de ratificação uma procuração? Bom, eu tentando responder essa pergunta para vocês, falaria o seguinte, que essa caução de ratificação deveria ser uma comprovação de que aquele sujeito estava deixando um bem equivalente como garantia de que ele vai entregar a parte dos outros, a parte em dinheiro dos outros, especificamente, né? E você sabe que vocês vão ter 3 credores. Se você tem 3 credores e para entregar um bem só, você sabe que não vai ter como. Olha, você está entregando um bem em condomínio. Ah, tá bom, vou entregar um bem onde tem mais uma pessoa é proprietária. Eu posso ter 3 pessoas donas de uma vaca? Posso. Mas será que eu posso, quando a pessoa está em condomínio, não teria algum documento que provasse, que autorizasse a entrega a um só? Aparentemente sim, o próprio contrato, antes que vocês perguntem, o próprio contrato fala que você vai entregar uma vaca e vai entregar uma vaca a um desses credores no dia tal. Pronto, resolvido o problema. O que vai gerar problema é se a pessoa não trouxer ali, né, isso no contrato. Quando tiver trazido no contrato, uma delas vai receber a vaca e vai ter que garantir que vai entregar o direito das outras. Mas qual direito vai ser entregue para as outras pessoas? Vai ser o direito de propriedade sobre a vaca? E aí, tecnicamente, eu não precisaria devolver dinheiro para as outras?
né? Ou seja, Manuel não teria por que entrar com uma ação contra José pedindo dinheiro, uma vez que a vaca já era dele também. Ou então, o contrário, Manuel tem direito a receber dinheiro e, por conta disso, essa caução de ratificação seria efetivamente um depósito bancário do valor equivalente à parte de Manuel. Então, são perguntas que são geradas em cima desse assunto que a lei não deu solução e que a prática vai dar a solução para a gente quando a gente observa os contratos. Então, os contratos, e aí entra uma explicação que eu posso fazer para vocês a respeito do próximo semestre. A matéria contratual, ela é estritamente rigorosa com relação à vírgula. Escrever errado, filho, você vai dançar. Porque escrever errado em contrato significa tomar prejuízo ou dar prejuízo a alguém, né? Então, isso aqui é um problema muito sério. Então, eu convido vocês a efetuar uma leitura sobre esse assunto, nos materiais que foram recomendados para vocês. Entrem aí na biblioteca virtual, se vocês têm acesso, e pesquisa exatamente as perguntas que eu fiz aqui. O que seria uma caução de ratificação? Como essa caução de ratificação poderia ser prestada? Qual é o efeito da divisibilidade em relação a esse credor, que fica credor? Ou seja, esse credor tem direito a receber dinheiro, ele vai ser indenizado por ele não ter ficado com a vaca para si, ou ele vai ser proprietário e aí não precisa exatamente, você está só entregando poderes para aquele sujeito, como o caso de José, receber a vaca provisoriamente, né? São algumas perguntas que eu deixo aí para vocês poderem se divertir, né, quando vocês estiverem efetuando a leitura da matéria, que eu sei que vocês estão lendo, né? Vocês estão quietinhos aí, mas eu imagino que vocês estão lendo a matéria porque já entenderam que o direito civil ele é muito rico em exemplo, muito rico em tudo, mas que, acima de tudo, ele envolve várias curiosidades aplicadas no dia a dia, tá bom? Vou fazer uma chamada.